A paz de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos falar sobre a criação e a educação de filhos, mas sobre principalmente a sua própria comunhão com Deus. O nosso título é Não use seus filhos como desculpa. E o nosso texto é o texto que fala a respeito de Enoque em Gênesis, no capítulo 5. Vamos à tradução Almeida. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Amém até aqui? Vamos a mais uma tradução, vamos à NVI. A tradução NVI diz assim: depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Agora vamos analisar atentamente esse texto bíblico. Enoque é alguém muito famoso na Bíblia, que aparece no Antigo Testamento, aparece no Novo Testamento também confirmando que Enoque é alguém que alcançou testemunho que agradou a Deus e Deus o tomou para si, Deus o transladou, porque Enoque era alguém agradável diante de Deus, alguém que andou com Deus, alguém que alcançou testemunho que agradava a Deus. Você precisa entender que na Bíblia, ela é muito precisa quando o Deus nos instrui. E a respeito do texto que fala com precisão de Enoque, mostra o quê? Mostra exatamente a sua família, mostra exatamente os seus filhos. O texto bíblico aqui que você está vendo, está dizendo que depois que Enoque gerou a Matusalém. Matusalém é uma pessoa, Matusalém é um filho de Enoque. Preste atenção na palavra depois. Quando você vê todas as traduções juntas, as principais traduções, fica muito claro que Enoque passou a andar com Deus exatamente após o nascimento de Matusalém. Isso representa a fase, representa o período. Certamente, então, que no primeiro período da vida de Enoque, a Bíblia não diz que foi nesse primeiro período que Enoque andou com Deus. Não, a Bíblia é muito clara e diz que foi depois do nascimento de Matusalém. Quer dizer, depois do nascimento do seu filho Matusalém, certamente que Enoque era alguém mais ocupado, alguém mais atarefado. Certamente que as atividades de pai, as atividades de família, as atividades domésticas, elas aumentaram. E é exatamente nesse contexto que a Bíblia se preocupa e a Bíblia traz com tanta precisão e dizer que é exatamente nesse contexto que é nessa fase que Enoque andou com Deus. Andar com Deus quer dizer ter íntima comunhão, era alguém próximo, era alguém que Deus era a sua prioridade. Isso mostra com muita clareza que a fase que deu início a quando Enoque começou a caminhar com Deus, porque não foi durante um dia nem uma semana, foi um período todo da sua vida, tanto que ele alcançou testemunho que agradou a Deus, o próprio Deus o tomou para si, pelo prazer que Deus tinha na vida de Enoque, pelo o quanto Enoque era agradável diante de Deus. E ele iniciou essa caminhada exatamente após o nascimento do seu filho Matusalém. Então, o seu filho Matusalém não foi uma desculpa para que ele negligenciasse a sua própria comunhão com Deus. Repito, o seu filho Matusalém não foi uma desculpa para que ele negligenciasse a sua própria comunhão com Deus. Pelo contrário, foi nesse cenário que a comunhão com Deus aumentou. E então o texto bíblico disse que ele andou com Deus e depois o texto bíblico vai completar e vai dizer que Enoque ainda gerou outros filhos. Preste atenção, outros filhos e filhas, tanto filhos no plural como filhas no plural. Nós não sabemos o número, mas nós sabemos que é no plural, portanto, no mínimo mais 2 filhos e no mínimo mais 2 filhas, porque está no plural. Então, Enoque, no mínimo, ele tinha 5 filhos. No mínimo tinha filhos homens, filhos mulheres e tinha Matusalém também. Então, no mínimo 5 filhos, ou muito mais, porque a Bíblia não disse quantos, né? Mas no mínimo 5. Imagina, é nesse cenário que Enoque está andando com Deus. Ou seja, Enoque nunca usou a ocasião dos filhos e da família para negligenciar a sua própria comunhão com Deus.
Agora talvez você ficou muito desafiado com esse texto bíblico, e a Bíblia faz isso conosco. A Bíblia nos convida à mudança e à transformação todos os dias. E você vai pensar, isso não se aplica nos dias de hoje, isso é só no tempo de Enoque mesmo, né? Porque nos dias de hoje a gente não consegue, né? Isso aconteceu só com Enoque, não aconteceu com mais ninguém. Agora, surpreenda-se você quando você estuda a respeito da história da igreja. Existe um livro muito famoso a respeito da história da igreja que é chamado Heróis da Fé. Nesse livro Heróis da Fé não consta os homens bíblicos, né? Mas são homens comuns, homens normais, como eu e você, famílias comuns, e que por meio dessas famílias Deus trouxe grandes avivamentos a determinadas nações e até continentes inteiros por meio de uma pessoa. No livro de Heróis da Fé também aparece muito a descrição das suas famílias, de como eram os pais, de como eram os seus irmãos. E muitos dos heróis da fé eram, ainda que crianças, em famílias com muitos irmãos, com famílias de 8, 10, 12 irmãos. Repito, muitos dos homens que aparecem no livro Heróis da Fé, que impactaram toda uma geração, eles tinham uma família muito grande. Curioso também é você ver nesse livro que, às vezes, mães que tinham 8, 10, 12 filhos conseguiam orar no mínimo 2 horas por dia. E você encontra isso no livro da fé. Repito, mães orando 2 horas por dia. E é no meio desse cenário onde aparecem homens de oração, mães de oração, pais de oração, que Deus levantou uma geração de avivamento. Então, nós não podemos olhar para o texto de Enoque e dizer que isso é impossível de acontecer e se repetir, de pais andarem com Deus. Não, nós não podemos dizer isso, porque Deus já realizou, né, em torno do ano de 1600, 1700, isso aconteceu muitas vezes ao longo da história da igreja. E agora, nós estamos em 2020, não sei que ano você está vendo esse vídeo, nós estamos em 2020 e essa história precisa continuar se repetindo. Deus precisa que famílias, mulheres e homens, que ainda que tenham filhos, eles não negligenciem a sua busca individual a Deus. Eles não negligenciem a sua busca, a sua comunhão com Deus. Amém? Que essa palavra possa te despertar em nome de Jesus. Amém? Que esse vídeo possa alcançar o mais profundo e íntimo do teu coração. Que você possa ser completamente transformado e transformada em nome de Jesus. Que possa haver um grande avivamento, um grande despertamento. Amém? Até o próximo vídeo. Se esse vídeo te edificou, lembre-se de compartilhar. A graça e a paz.